Um cachorro de rua presencia um ato cruel em uma noite chuvosa e decide agir. O que ele faz a seguir muda para sempre o destino de um poderoso milionário. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! A chuva castigava Recife naquela noite de inverno, transformando as ruas em pequenos riachos que desciam em direção ao Capibaribe. Carlos Eduardo observava o temporal pela janela panorâmica de seu escritório no último andar do edifício que abrigava a sede da Alves Anvieira Empreendimentos. 20 anos construindo um império. 20 anos de amizade e parceria com Augusto Vieira, seu sócio desde os tempos da faculdade. Carlos ajustou sua cadeira de rodas, consequência de um acidente de carro há 5 anos, e voltou sua atenção para a tela do computador. Os números não mentiam. As discrepâncias nos balanços financeiros, as transações suspeitas, as empresas fantasmas no exterior. Tudo estava ali, documentado em arquivos que ele compilara meticulosamente durante 3 meses de investigação sigilosa. "Senhor Carlos, precisa de mais alguma coisa antes de eu ir embora?" perguntou Luísa, sua secretária de confiança, parada à porta com sua bolsa a tiracolo. "Não, Luísa, obrigado. Vá para casa antes que essa chuva piore", respondeu ele, forçando um sorriso. Quando ficou sozinho, Carlos inseriu um pendrive em seu computador e transferiu todos os arquivos. Precisava de provas físicas, provas de que seu melhor amigo e sócio estava desviando milhões da empresa através de fraudes elaboradas e esquemas corruptos. O telefone tocou, sobressaltando-o. "Carlos, preciso falar com você urgentemente", disse Augusto do outro lado da linha. "Sei que você andou mexendo nos arquivos financeiros da empresa." Um silêncio pesado se instalou antes que Carlos respondesse. "Sim, Augusto, precisamos conversar." "Na Ponte Maurício de Nassau." "Meia-noite", determinou Augusto, desligando em seguida. Carlos guardou o pendrive em um pequeno estojo à prova d'água e o colocou no bolso interno de seu paletó. A chuva continuava implacável quando ele desceu até a garagem. Ao manobrar sua van adaptada para a saída, notou um movimento próximo às lixeiras. Um cachorro vira-lata, encharcado e tremendo, olhava para ele com olhos suplicantes. "Ei, amigo", chamou Carlos, abrindo a janela do carro. O cão se aproximou, cauteloso. Era um animal de porte médio, pelo amarelado e orelhas caídas. Parecia magro e faminto. Carlos sempre mantinha um pacote de biscoitos no porta-luvas. Abriu-o e ofereceu ao animal, que aceitou o alimento com avidez. "Desculpe não poder fazer mais por você nessa chuva", disse ele, acariciando brevemente a cabeça molhada do cachorro. "Tenho um assunto importante para resolver." O cachorro, que Carlos não sabia, mas que os moradores da região chamavam de Tião, observou a van se afastar sob a tempestade. À medida que se aproximava da ponte, Carlos sentia o peso do confronto iminente. 20 anos de amizade. 20 anos construindo sonhos juntos, desde o pequeno escritório alugado até o conglomerado que agora comandavam. Como Augusto pôde traí-lo dessa forma? Ao chegar à Ponte Maurício de Nassau, Carlos viu o carro de Augusto já estacionado. A chuva diminuíra para uma garoa fina, mas o vento úmido vindo do Capibaribe cortava como navalha. Com habilidade, transferiu-se para sua cadeira de rodas e dirigiu-se ao centro da ponte, onde Augusto aguardava, olhando para as águas escuras abaixo. "Por que, Augusto?", perguntou Carlos, parando a alguns metros do sócio. 20 anos de parceria e você me rouba pelas costas?" Augusto virou-se lentamente. Seu rosto, normalmente amigável, agora exibia uma expressão fria e calculista que Carlos jamais vira. "Você sempre foi muito ingênuo, Carlos", respondeu Augusto com um sorriso cínico. "Sempre preocupado com ética nos negócios, com responsabilidade social, enquanto o mundo real funciona de outra forma." "Tenho todas as provas", disse Carlos, tocando o bolso onde guardava o pendrive. "Fraudes tributárias, lavagem de dinheiro, subornos." Augusto deu alguns passos em sua direção e, pela primeira vez em 20 anos de amizade, Carlos sentiu medo do homem que considerava como um irmão. "Achei que você fosse mais esperto", continuou Augusto, aproximando-se ainda mais. "Investigando por conta própria, sem envolver advogados ou autoridades."
típico do seu estilo confiante demais. Carlos manteve-se firme, mesmo sentindo-se vulnerável em sua cadeira de rodas diante da postura ameaçadora do ex-amigo. Ainda acreditei que pudesse haver uma explicação, respondeu Carlos. Que talvez você estivesse sendo chantageado ou pressionado por alguém. Queria ouvir de você antes de tomar qualquer decisão. Augusto riu, um som frio que se misturou ao barulho da água correndo sob a ponte. Sempre o diplomático. É por isso que você ficou com a parte pública da empresa enquanto eu cuidava das finanças. Sua ingenuidade me deu todo o espaço que eu precisava. Carlos observou o homem à sua frente, agora um completo estranho. Onde estava o Augusto que conhecera na faculdade de administração? O amigo que passara noites em claro ao seu lado no hospital após o acidente que o deixara paraplégico? O que aconteceu com você? Perguntou Carlos, genuinamente confuso. Nada aconteceu comigo. Eu sempre fui assim, respondeu Augusto com frieza. A diferença é que agora não preciso mais fingir. Um movimento nas sombras chamou a atenção de Carlos. Para sua surpresa, o cachorro vira-lata que alimentara mais cedo estava ali, observando-os a uma distância segura. De alguma forma, o animal o havia seguido até a ponte. De qualquer forma, continuou Augusto, sem notar a presença do cachorro, você cometeu um erro fatal ao me confrontar sozinho. Não estou sozinho, rebateu Carlos. Como disse, tenho provas, e pessoas de confiança já foram informadas sobre minhas suspeitas. Era um blefe desesperado. Ninguém além dele sabia da extensão das fraudes de Augusto. Nem mesmo Luísa, sua fiel secretária, estava completamente a par da situação. Mentiroso, sibilou Augusto, avançando subitamente. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Augusto agarrou a cadeira de rodas e, com um impulso violento, empurrou Carlos em direção à borda da ponte. Carlos tentou frear as rodas com as mãos, mas a superfície molhada pelo sereno tornava o esforço inútil. Sentiu o momento exato em que a cadeira ultrapassou o limite da ponte e começou a cair no vazio, em direção às águas turbulentas do Capibaribe. O impacto com a água gelada foi como 1000 agulhas penetrando sua pele. O peso da cadeira o puxava para o fundo rapidamente. Carlos lutou para se soltar dos cintos de segurança, mas o pânico dificultava os movimentos. A correnteza do rio, intensificada pelas chuvas recentes, o arrastava impiedosamente. Lá em cima, Augusto observava a água, certificando-se de que não havia mais sinal de Carlos. Satisfeito, virou-se para ir embora, mas parou abruptamente ao se deparar com o cachorro vira-lata, que agora rosnava para ele, mostrando os dentes. "Sai daqui, vira-lata!" gritou Augusto, fazendo um gesto brusco para espantar o animal. Sem hesitar, Tião correu para a borda da ponte e, para assombro de Augusto, saltou diretamente nas águas turvas do Capibaribe. O cachorro nadou com força surpreendente, orientando-se pelo leve brilho da camisa branca de Carlos sob a água. Enquanto isso, Carlos lutava cada vez mais debilmente contra a correnteza. O ar em seus pulmões se esgotava rapidamente e a escuridão começava a envolvê-lo quando sentiu algo agarrar sua camisa. Tião, nadando com determinação sobrenatural, conseguiu alcançá-lo e agora puxava-o em direção à superfície. Com um esforço imenso, Carlos finalmente emergiu, engasgando e tossindo violentamente. Agarrou-se ao pelo do cachorro que nadava com firmeza, mantendo-o à tona. A correnteza continuava a arrastá-los rio abaixo, mas pelo menos agora, Carlos conseguia respirar. "Bom garoto", murmurou ele entre arquejos, enquanto Tião lutava bravamente contra a força do rio. No mesmo instante, os faróis de uma embarcação cortaram a escuridão. Uma patrulha da guarda costeira realizava uma ronda de rotina quando avistou o homem e o cachorro lutando contra a correnteza. Em questão de minutos, ambos foram resgatados e levados para a margem. "O senhor teve muita sorte", comentou um dos guardas enquanto aguardavam a ambulância. "Se não fosse por esse cachorro..." Carlos olhou para Tião encharcado e exausto ao seu lado na margem. O animal mantinha os olhos fixos nele, como se quisesse se certificar de que estava bem. "Não foi sorte", respondeu Carlos, acariciando a cabeça molhada do seu salvador. "Foi gratidão." O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip ritmado dos monitores cardíacos.
Carlos Eduardo estava consciente, mas exausto após a longa noite de exames e cuidados médicos. A hipotermia e o estresse do quase afogamento haviam deixado marcas, mas os médicos garantiram que ele se recuperaria completamente. "Senhor Carlos, tem visita", anunciou a enfermeira, abrindo a porta. Luísa entrou apressadamente, os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Atrás dela, para surpresa de Carlos, vinha a delegada Oliveira da Polícia Civil. "Meu Deus, quando soube o que aconteceu", começou Luísa, segurando a mão do chefe com cuidado para não deslocar o acesso venoso. "Como descobriram?", perguntou Carlos com voz rouca. "O senhor não apareceu no escritório, não atendia o celular. Fiquei preocupada e comecei a ligar para os hospitais", explicou Luísa. "Quando soube do resgate no Rio..." A delegada Oliveira se aproximou da cama. "Senhor Alves, pode nos contar o que aconteceu na ponte?", perguntou ela, notebook em mãos. Carlos hesitou por um momento. Sabia que, ao revelar a verdade, estaria não apenas denunciando Augusto, mas também expondo fragilidades da empresa, possivelmente prejudicando funcionários inocentes. "Onde está Tião?", perguntou ele, subitamente preocupado com o cachorro que salvara sua vida. "O vira-lata? Está no corredor", respondeu a enfermeira, entrando com uma bandeja de medicamentos. "Ele se recusa a sair do hospital. Os seguranças já tentaram expulsá-lo várias vezes, mas ele sempre volta. Parece que adotou o senhor." Carlos sorriu pela primeira vez desde o incidente. "Posso vê-lo?" Momentos depois, Tião entrava timidamente no quarto, as unhas fazendo barulho no piso de vinil. Ao ver Carlos, o cachorro se aproximou cautelosamente da cama, cheirando o ar. Quando Carlos estendeu a mão, Tião a lambeu gentilmente, como se compreendesse que ele estava ferido. "Este cachorro salvou minha vida", disse Carlos emocionado. "Ele merece uma medalha." "Na verdade", comentou a delegada Oliveira, "os paramédicos disseram que sem a intervenção dele, o senhor provavelmente não teria sobrevivido até a chegada do resgate." Carlos acariciou a cabeça de Tião enquanto tomava uma decisão. Tinha sobrevivido por um motivo. Não podia mais se calar. "Delegada, preciso fazer uma denúncia formal", disse ele finalmente. "Augusto Vieira, meu sócio, tentou me matar ontem à noite. E tenho provas de que ele vem desviando milhões da nossa empresa através de fraudes elaboradas." A delegada assentiu gravemente, anotando as informações. "O senhor tem essas provas consigo?" Carlos levou a mão ao peito instintivamente, procurando o pendrive que guardara no bolso interno do paletó. Para sua surpresa, ele ainda estava lá, protegido pelo estojo à prova d'água. "Sim", respondeu ele aliviado. "Está tudo aqui." Enquanto a delegada examinava os arquivos em seu notebook, Carlos contou tudo. As descobertas sobre as fraudes, o confronto na ponte, a tentativa de homicídio. Luísa ouvia tudo horrorizada, mal acreditando que Augusto, sempre tão cordial e prestativo, fosse capaz de tamanha maldade. "Vou precisar de depoimentos formais, e essa evidência digital será crucial", explicou a delegada Oliveira. "Mas com o que já vi aqui, temos o suficiente para um mandado de prisão." Naquele momento, a porta do quarto se abriu novamente. Augusto Vieira entrou, trazendo um buquê de flores e ostentando uma expressão de preocupação que Carlos agora sabia ser completamente falsa. "Carlos, meu amigo, quando soube do acidente, vim imediatamente", exclamou Augusto, congelando ao perceber a presença da delegada e o olhar acusador de Luísa. Antes que qualquer um pudesse reagir, Tião avançou, rosnando ferozmente, os pelos do pescoço eriçados. Augusto recuou assustado, tropeçando em uma cadeira. "Controle esse cachorro!", gritou ele. "Parece que ele se lembra de você, Augusto", disse Carlos calmamente. "Assim como eu me lembro perfeitamente de você me empurrando da ponte." O rosto de Augusto empalideceu ao notar o pendrive nas mãos da delegada e a tela do notebook exibindo documentos comprometedores. "Augusto Vieira", pronunciou a delegada Oliveira formalmente, "o senhor está detido por tentativa de homicídio e diversos crimes financeiros. Tem o direito de permanecer em silêncio." Enquanto Augusto era algemado e levado sob custódia, Carlos observava a cena com uma mistura de tristeza e alívio. Uma amizade de 20 anos terminava daquela forma trágica, mas pelo menos a verdade prevalecera.
O que vai acontecer com a empresa agora? Perguntou Luísa preocupada. Carlos olhou para Tião, que havia se acomodado ao lado de sua cama como um guardião protetor. Vamos reconstruí-la, respondeu ele com renovada determinação. Mas desta vez, com propósitos maiores do que apenas lucro. 1 ano após o fatídico incidente na Ponte Maurício de Nassau, a antiga Alves Vieira Empreendimentos havia se transformado radicalmente. Agora chamada simplesmente de Fundação Capibaribe, a empresa mantinha seus negócios lucrativos, mas com uma filosofia completamente renovada. Carlos Eduardo caminhava apoiado em muletas pelo amplo salão do recém-inaugurado Centro de Reabilitação Tião, o mais moderno complexo para pessoas com deficiência do Nordeste. As terapias intensivas e sua determinação férrea haviam permitido que ele recuperasse parcialmente os movimentos das pernas, um progresso que os médicos consideravam quase milagroso. Senhor Carlos, os jornalistas já estão no auditório para a coletiva de imprensa, informou Luísa, agora diretora executiva da fundação. Carlos assentiu, ajustando o crachá em seu paletó. Ao seu lado, Tião caminhava orgulhosamente, ostentando um colete azul que o identificava como cão-terapeuta certificado. O vira-lata de rua havia se transformado em um assistente valioso no programa de pet terapia do centro, ajudando pacientes a superar traumas físicos e emocionais. Como estão os novos residentes? Perguntou Carlos, referindo-se aos 10 cães resgatados que haviam chegado na semana anterior. Adaptando-se bem. A veterinária diz que em algumas semanas poderão iniciar o treinamento básico, respondeu Luísa, enquanto caminhavam em direção ao auditório. O salão estava lotado, imprensa local e nacional, autoridades, parceiros e beneficiários do projeto. Quando Carlos subiu ao palco com Tião, uma onda de aplausos o recebeu. Há 1 ano, começou ele, eu experimentei o pior e o melhor da humanidade na mesma noite. Fui traído por alguém que considerava um irmão, mas também fui salvo por um ser que eu havia ajudado sem esperar nada em troca. A plateia ouvia em silêncio respeitoso enquanto Carlos narrava sua história, omitindo alguns detalhes mais sombrios, mas enfatizando a lição mais importante. Como pequenos gestos de bondade podem desencadear transformações profundas. O Centro de Reabilitação Tião não é apenas um local para recuperação física, continuou ele. É um espaço de renascimento, onde pessoas e animais encontram novas oportunidades e propósitos. Nossa abordagem integrada de terapias convencionais e assistência animal já mostrou resultados impressionantes. Ele gesticulou para uma jovem sentada na primeira fila. Maria Clara, vítima de um grave acidente de trânsito que a deixara com paralisia parcial e profunda depressão, agora sorria confiante. Sua recuperação, acelerada pelo vínculo formado com uma cadela resgatada chamada Luna, havia se tornado um caso de estudo para especialistas. Mas nosso trabalho não para por aqui, prosseguiu Carlos. Hoje, anunciamos a expansão do programa para outras 5 cidades do Nordeste, levando esta metodologia inovadora para milhares de pessoas que necessitam. Mais aplausos ecoaram pelo auditório. Entre os presentes, a delegada Oliveira observava com satisfação. O caso Alves Vieira havia sido um dos mais impactantes de sua carreira, não apenas pela complexidade dos crimes financeiros desvendados, mas pela história de superação que surgira das cinzas da traição. Após a coletiva, enquanto conversava com alguns investidores sociais, Carlos foi abordado por um homem de meia idade que se apresentou como diretor do sistema prisional estadual. Senhor Alves, tenho uma informação que pode interessá-lo, disse o homem. Augusto Vieira iniciou um programa de reabilitação na penitenciária, ensinando detentos a cuidar e treinar cães abandonados. O projeto tem mostrado resultados surpreendentes na redução da reincidência criminal. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Mesmo após tudo o que acontecera, algo do antigo Augusto, do amigo que conhecera na juventude, parecia ter sobrevivido. Acho que ninguém está além da redenção, comentou Carlos finalmente. Se o programa está ajudando pessoas e animais, considero isso uma vitória. Naquela noite, ao retornar para casa, um amplo apartamento adaptado com vista para o Capibaribe, Carlos contemplou o rio que quase tirara sua vida.
As águas que haviam sido testemunhas silenciosas da traição agora refletiam as luzes da cidade renovada por seus projetos sociais. Tião se acomodou aos pés de Carlos, sempre vigilante, mesmo nos momentos de descanso. O vira-lata havia se transformado em símbolo de lealdade e esperança, não apenas para Carlos, mas para toda a comunidade. "Sabe, Tião", murmurou Carlos, acariciando o fiel amigo, "aquela noite chuvosa mudou tudo. Mas talvez fosse necessário perder tudo para descobrir o que realmente importa." O cachorro ergueu a cabeça, como se compreendesse perfeitamente as palavras de seu humano, seus olhos expressando uma sabedoria que transcendia espécies. Da tragédia à redenção, da traição à confiança renovada, a jornada de Carlos Eduardo e Tião provava que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a bondade, quando genuína, encontra maneiras de transformar vidas e criar novos começos. Muito obrigado por acompanhar esta história até o final. Esperamos que a jornada de Carlos Eduardo e Tião tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa de superação e transformação, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias que inspiram e emocionam. Temos histórias novas todos os dias, cada uma delas com lições valiosas sobre a vida e as relações humanas. E queremos muito saber: o que você achou dessa história de traição e redenção? O pequeno gesto de bondade de Carlos mudou completamente seu destino. Já viveu algo parecido? Conte para nós nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história incrível que vai mexer com suas emoções.